Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pílula de Conhecimento, a sua dose diária de conteúdo empresarial. Meu nome é Houston Guerin, eu estou aqui para te ajudar a criar liberdade frente ao seu negócio. Então me acompanha até o final, que hoje nós vamos entregar uma pílula de conhecimento. Aliás, hoje estamos iniciando uma nova série. E essa série nós vamos falar sobre gerenciamento de conflitos, solução e gerenciamento de conflitos dentro da sua empresa. Então hoje eu inicio uma pílula sobre esse tema, onde nos próximos 10, 12 minutos você vai poder ouvir, chegar na sua empresa e já botar em prática para melhorar aquele conflito que está te incomodando, aquele zumbidinho que está te incomodando na tua empresa. Quero te pedir uma coisa, se você tem acompanhado o nosso programa, você já sabe que todo dia é um tema novo e eles se somam, eles complementam o tema para que você saiba, tenha maior consciência de tudo que acontece no seu negócio. Então, se você não está acompanhando todo dia, volta nos episódios anteriores, que certamente vai facilitar a interpretação sobre o que nós vamos falar hoje. Além disso, se inscreva em nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, nós estamos tanto no YouTube quanto no Spotify, e indique para um amigo seu, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, afinal de contas, quem indica, amigo é, certo? Vamos lá, vamos falar sobre solução e gerenciamento de conflitos. É natural, e acho que todo mundo sabe disso, né? Quando a gente junta dentro de um time, nós estamos trabalhando com pessoas, normalmente de idades diferentes, de formação diferente, formação pessoal, né? Cultura familiar diferente, e é natural que as percepções sobre o mesmo tema, sobre as mesmas atitudes, sejam diferentes. Ou seja, eu interpreto de um jeito, Salatiel, que faz parte do meu time, está aqui comigo, vai interpretar de outro jeito. E é natural que, diante de alguns elementos, de algumas matérias, alguns temas, isso gera um conflito, uma discussão é natural para a evolução do ser humano e do negócio. Porém, quando isso ultrapassa o limite da construção de ideias, nós temos aí um conflito. Esse conflito significa o seguinte: o quanto que eu sei, o quanto que eu quero contribuir com a empresa é diferente da percepção do meu colega que também quer contribuir com a empresa. Porém, a gente não consegue mais gerar acordo, a gente não consegue mais construir uma ideia, a gente começa a gerar conflitos. Isso vai acontecer diante de uma problemática, isso vai acontecer diante de alta performance também. Então, muitas das vezes, a geração de conflitos começa quando a empresa está faturando bem. Pô, Houston, eu tinha um problema que era faturamento, agora que eu estou faturando, agora que eu estou vendendo pra caramba, agora que as coisas estão acontecendo, eu estou com muito problema com o meu time. Parece que todo mundo decidiu brigar um com o outro, todo mundo decidiu pensar diferente, fugir da cultura empresarial. Parece que criou um caos dentro do meu negócio. Antes era falta de dinheiro, ficava todo mundo feliz. Vendia pouco, era tranquilo, mas todo mundo era alegre, todo mundo comemorava coisa que não tinha que comemorar, todo mundo se dava bem. Foi a empresa começar a gerar performance, foi a empresa começar a vender e parece que todo mundo passou a se desentender e eu estou vivendo um conflito interno dentro da minha empresa. Isso é muito comum. O que eu tenho que trazer nesse momento? Você como líder, você como gestor do seu negócio, gestor de um departamento, você precisa entender que o primeiro passo é perceber o nível de comprometimento que essa pessoa tem com o resultado. Essa é a primeira coisa. Se o comprometimento da pessoa é com o resultado, mas o conflito existe, provavelmente é um erro de comunicação ou percepção. E aqui a gente deve começar a trabalhar com uma ferramenta que vocês já ouviram falar com certeza, que vocês inclusive devem fazer, passou a até ser chato, porque todo mundo fala dessa palavrinha que é feedback. Tem que dar feedback, eu odeio receber feedback, eu odeio entregar feedback. Não sei, todo mundo já ouviu falar sobre isso e parece que é uma coisa que todo mundo fala, mas a gente não consegue entender exatamente como isso vai gerar o resultado. Então aqui eu vou trazer para vocês hoje duas técnicas de feedback que eu gosto muito, utilizo demais com o meu time, utilizo demais dentro das minhas empresas e oriento os líderes do meu negócio, os líderes de departamento a utilizarem essas ferramentas também. Feedback, ela precisa ter um instrumento, ela precisa ter uma técnica, senão acaba sendo o quê? Uma reunião onde você só entrega coisas ruins e gera um descontentamento sobre quem está escutando feedback. Feedback não é apontar problema, feedback não é só dar o retorno sobre o cenário, porque muitas das vezes quem está na tua frente sentado já sabe do que está acontecendo. Ele já sabe, já entende que existe um problema ali, que existe um conflito a ser gerenciado. Então o feedback, ele precisa ser um momento onde você vai ampliar a mente
do teu colaborador. Você vai ampliar a mente de quem está à tua frente para aumentar o nível de consciência sobre toda a problemática. E não adianta eu chegar e falar assim, Salatiel, vamos conversar, entra aqui, fecha a porta, senta aí. E ali eu começar a malhar o Salatiel sobre a problemática que está acontecendo. Primeiro, que imediatamente ele vai criar um reflexo a essa minha atitude. Ele vai criar um cenário, ou às vezes até gerar desculpas, ou às vezes até gerar uma sensação ruim e não responder nada. Ficar simplesmente te ouvindo e absorvendo aquela sensação ruim. Talvez até gere uma reação ainda mais calorosa, ele fique até acelerado e talvez até gere uma discussão dentro dessa reunião. Então eu vou falar para vocês sobre duas metodologias. A primeira é a sanduíche. Para mim é a mais simples que tem, mas ela amplia a mente. Ela permite que ele escute a real problemática. Por que é sanduíche? Porque nós vamos dividir o feedback em 3 etapas. E o sanduíche é por quê? Primeiro tem o pão de baixo. O que é esse pão de baixo? É sempre um elogio sincero sobre o comportamento, sobre a entrega de quem está na tua frente. Então, de imediato, você vai trazer um elogio. Para quê? Para que ela fique desarmada, que a pessoa fique pronta a receber o recheio. Então que ela fique pronta a entender o porquê que você está ali. Então vamos dizer que eu chamo ali com um colaborador, o Juliano. Juliano, senta aí, por favor. Juliano, antes de a gente começar a falar o que eu realmente quero falar para você, eu gostaria de elogiar uma coisa que você fez. Eu tenho observado você durante todo o teu trabalho, mas na terça-feira você fez um atendimento a um cliente que eu achei fantástico. Você atendeu a dona Joana lá e a dona Joana no seu atendimento você perguntou exatamente o que ela precisava, você acompanhou ela durante todo o procedimento de entrega e no fim das contas ela ainda fez o elogio a você nas nossas redes sociais. Então antes de qualquer coisa eu gostaria de parabenizar você. Esse atendimento para mim é muito importante. Inclusive eu gostaria que a gente fizesse um debrief depois sobre isso e escrevesse exatamente o passo a passo do teu atendimento. Para quê? Para que eu possa transmitir para o time em um treinamento futuro como que deveria ser o atendimento e o teu exemplo vai ser citado. Pronto. Naquela hora, aquele meu colaborador, ele vai se sentir confortável a trabalhar qualquer tipo de assunto. Por quê? Porque eu coloquei o pão. Não adianta eu já entregando o recheio de uma vez. Mas agora eu vou trazer o recheio. Feci, dito isso, Juliano, eu gostaria de falar sobre um outro tema. O outro tema tem a ver, você já deve imaginar que eu te chamei aqui para falar sobre o problema que nós estamos tendo com o teu departamento e o departamento de marketing, por exemplo. Ele vai já entender do que estás falando e vai falar assim, mas vamos lá. Como eu te falei, o teu comportamento com o cliente foi fantástico, mas eu estou tendo dificuldade de entender sobre o que está acontecendo com você e o seu departamento e o departamento de marketing. Por quê? Porque eu tenho escutado e tenho visto que lá do departamento de marketing, e ali que eu vou trazer o problema. Que você tem demorado na entrega da resposta, você tem demorado na entrega de informações, isso tem gerado atrasos para a empresa, isso tem gerado problemas no trabalho de outras pessoas, porque a informação que você passou foi uma informação errada, não sei se você acompanhou sobre o que aconteceu, mas aquela informação que você passou, depois a gente foi verificar, ela não é verdadeira. Então você começa a trazer toda a história do conflito. Após passar toda essa história do conflito, ainda sem ouvir o retorno dele, você vai fechar o sanduíche com mais uma informação positiva. Antes de eu deixa eu concluir, eu já te dou a palavra. Tá ok, Juliano? Então, eu tô no meio do recheio, ele vai querer argumentar, e você, não, só um instantinho. Deixa eu fechar o sanduíche, você não vai falar isso para ele, obviamente, mas é isso que você tem que entregar. Peraí, deixa eu fechar o sanduíche, que logo em seguida eu te dou a palavra. Então, após entender sobre toda a problemática, eu venho fechando o sanduíche. Em contrapartida, Juliano, da mesma forma que você atendeu bem o nosso cliente, eu tenho certeza que o teu jeito de comunicar, que a tua entrega, a tua forma de falar, que é uma das grandes virtudes que você tem, que é a tua comunicação e a tua capacidade de atenção ao nosso cliente, como aconteceu naquele episódio na terça-feira, eu tenho certeza que essa tua capacidade, que esse teu desenvolvimento, que essa tua postura, ela vai servir para a gente solucionar esse conflito. Por quê? Porque só pessoas que se comunicam da forma que você se comunicou com o nosso cliente é que vão poder gerenciar essa informação. Então aqui o que é a estratégia do sanduíche? Aqui eu vou trazer para ele agora uma qualidade dele para que ele possa solucionar esse conflito. E aí depois de eu fechar o sanduíche, eu passo a palavra. Então, Juliano, diante disso que eu te falei, qual é a tua percepção? Agora sim eu posso escutar o que ele tem a falar sobre a questão. Por quê? Primeiro, gerou uma sensação de estamos num ambiente confortável, elogiei ele. Trouxe a problemática e isso vai gerar uma necessidade dele retrucar e dizer o que está acontecendo. Só que agora eu fechei o sanduíche dizendo quanto que ele é bom em algum comportamento, em alguma atitude, em algum resultado que ele deu. E aí ele vai querer pegar essa informação positiva para que ele possa digerir todo o recheio do sanduíche
e aí sim me entregar um retorno sobre a problemática. Feito até aqui, para a gente encerrar a nossa pílula de hoje, eu quero falar de mais um só metodologia que eu adoro também de feedback, que é a metodologia OPSP. Muitos de vocês que são líderes e gestores não devem se sentir confortáveis de chamar uma pessoa para uma sala para falar sobre um conflito. Muitos de vocês talvez fiquem pensando, eu me enrolo, eu não sei como começar, não sei como terminar, eu não sei, é uma coisa que eu não gosto de fazer. E essa metodologia vai te ajudar. OPSP. O que é o O do OPSP? O O é de observei. Isso aqui é um mapa para você conversar com o teu colaborador que está no centro do conflito. O é observei. Juliano, observei que nos últimos dias você tem vindo para a empresa um pouco cabisbaixo. Observei que nos últimos dias Então você vai falar de uma coisa que você observou sobre a conduta daquela pessoa. Eu observei que até a sua roupa está diferente. Observei que você não tem sorrido, não está sorrindo mais daqui dentro da empresa. Logo em seguida, eu vou para o P, de percebi. Então, observei um fato. Percebo que essa tua falta de energia, percebo que esses atrasos, percebo que o fato de você não sorrir mais tem gerado um ambiente um pouco mais pesado, tem gerado um ambiente um pouco mais desafiador para quem trabalha contigo. Aqui eu agora vou pelo S. Sinto, o S é de sentir. Sinto que você deve estar com algum tipo de problema pessoal. Ou sinto que isso vai refletir demais em todo o nosso time. Sinto que a tua performance pode cair. Sinto que o nosso ambiente não está mais te agradando. Sinto que talvez eu tenha falado algo que você não tenha gostado. Então eu vou trazer o meu sentimento. Então a primeira coisa, eu observei, fato concreto. Percebi, ou seja, o meu feeling vai demonstrar que algo vai acontecer. E eu estou sentindo algo. E aí eu termino com o último P, que é pedir. Diante disso, eu quero te pedir que você não se atrase mais. Diante disso, eu quero te pedir, me fale, quero te pedir como que eu faço você ficar mais feliz aqui dentro da empresa. Quero te pedir, existe alguma coisa aqui dentro que está te desagradando? Eu quero te pedir, então aqui você vai fazer o pedido. Quero pedir que você estude mais, quero pedir que você cuide do horário, quero pedir que você converse com quem está te incomodando, eu quero pedir que os teus problemas pessoais, você me traga para ver como solucionar, ou quero pedir que os teus problemas pessoais não interfiram no seu trabalho. Eu quero pedir que... aqui eu venho um pedido. Então, a metodologia OPSP de feedback, ele é um mapa de como conversar com o teu colaborador caso você tenha dificuldade de entrar no assunto. Então, para as pessoas que têm dificuldade de entrar no assunto de conflito com o seu colaborador, OPSP. Observei um fato, percebi que isso pode acontecer ou gerar algum tipo de resultado, e eu sinto que eu posso te ajudar, eu sinto que você precisa de ajuda, eu sinto que a gente vai ter que conversar mais sobre isso, eu sinto, aí traz um sentimento, ou seja, pessoalidade, traz sentimento para dentro da conversa. Diante disso, eu vou te pedir que você estude mais, vou te pedir que você melhore, e assim a gente fecha a conversa. Então vamos lá, gente. Para a gente fechar o dia de hoje, nosso episódio de hoje, nossa pílula de conhecimento, feedback. Feedback é o início do gerenciamento de conflitos. O feedback é o primeiro momento, é onde você vai começar a pisar na gestão do conflito. O conflito está instalado, o conflito existe na tua empresa. O feedback é para mostrar que você vai agir, mostrar que você vai atuar, que você entende do que está acontecendo, que você está dentro da tua empresa e que você conseguiu observar e perceber que existe um conflito instalado. Feedback é só o primeiro momento do gerenciamento de conflito. Então, pessoal, fechando o dia de hoje, eu gostaria que você voltasse em todos os nossos episódios e entendesse qual é o episódio que você perdeu. Nós estamos já há praticamente 30 dias corridos ali, colocando conteúdo todos os dias no nosso canal. Então, acompanhe nosso canal, se inscreva lá para você não perder nenhum episódio e compartilhe isso com o máximo de amigos possível. Legal? Nos vemos amanhã com mais uma pílula de conhecimento. Grande abraço a todos vocês.